Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa do The Entrepreneur Backstage Room. Este será o nosso terceiro episódio e hoje temos a honra de trazer aqui um convidado super especial. Ele que domina este mercado naquilo que é a área não só do digital, não é? Mas também do empreendedorismo em si, a dor do empreendedorismo. Portanto, para crescermos neste canal, eu espero que vocês subscrevam-se para que consigamos trazer mais conteúdos relevantes. E vou deixar que o meu convidado apresente-se, porque hoje será aquele dia em que vocês irão entender de forma clara como é a dor do empreendedorismo. Nada mais do que Denilson Costa. Denilson, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, Alianda, obrigado. Denilson, fala-nos de ti. Tu és o Denilson, engenheiro informático de gestão, empreendedor, jovem, neste mercado de muitos desafios. Quando falamos do Denilson, estamos a falar de facto de quem? Qual é a sua identidade neste mercado angolano, a nível do mercado? Denilson Costa é, conforme a Olinda já disse muito bem, um jovem empreendedor angolano, pertencente ao mercado tecnológico. Então, diante do mercado, a minha identidade é de alguém que não tem medo de errar. Erro todos os dias. Fantástico. Todos os dias é um erro novo e no dia seguinte é um acerto. E é alguém muito atrevido. Eu acho que o atrevimento é daqueles soft skills que devem fazer parte dos genes do empresário. Fantástico. E nada mais, nada menos do que alguém pronto para vencer, pronto para dominar o mercado angolano da melhor maneira possível. Isto é bom. E neste mercado onde as adaptações são constantes, é necessário que tenhamos pessoas com esta visão, jovens visionários, não é? Denilson, nós vamos, durante esta nossa conversa, que vai ser uma conversa super leve, uma conversa em que na realidade queremos deixar aqui algumas bases para que os nossos ouvintes também consigam tirar como exemplos e implementarem naquilo que já são as suas atividades diárias. Temos muitos empreendedores daquele lado ou do outro lado. Denilson, quando nós falamos do empreendedorismo, do teu ponto de vista, não é? Empreendedorismo em Angola, o que é que tu achas que diferencia do empreendedor do outro? Porque temos vários tipos de empreendedores, mas Exato. o que é que diferencia um do outro? Qual deve ser, no ponto de vista estratégico? Vá lá. O empreendedorismo em Angola é de facto uma coisa já muito sonante, né? Estamos cada vez mais a aumentar o ecossistema, isso é muito positivo. E eu acredito que aquilo que maioritariamente diferencia um empreendedor do outro no nosso mercado angolano é justamente o contexto, porque ainda temos em Angola muito empreendedor a fazer empreendedorismo considerado de subsistência. Ainda temos muito empreendedorismo de subsistência, não que seja negativo, até porque é importante que numa economia como a nossa, sobretudo a juventude, esteja à procura de novas formas de subsistência, né? Novas formas de ganhar o pão, de ganhar a vida, que não sejam propriamente os métodos tradicionais. Mas é importante que saibamos que uma economia cresce com o empreendedorismo estratégico, o empreendedorismo de desenvolvimento. Eu acredito que isso é aquilo que diferencia maioritariamente o empreendedor do outro no nosso mercado angolano. Pois, é importante que nós também sejamos intencionais, não é? Com naquilo que a gente vai fazer. Mas, Denilson, tu quando entraste para este mercado, obviamente sempre tiveste talvez a exercer outras atividades ou coisa do género, mas quando é que tu entendeste e já não estavas a tentar, mas estavas já neste business de forma estratégica, não é? Porque Pois. tiveste esta transição, não é? Com certeza tive. Eu ingressei para o empreendedorismo ainda fazendo parte do mercado de trabalho. Trabalhava para uma empresa na altura
E, na verdade, quando comecei, não era propriamente algo que eu considerava que um dia fosse ser a minha forma de ganhar a vida. Uhum. Eu comecei a empreender porque, na qualidade de informático, gestor informático, Ok. eu sentia que precisava de aplicar aquilo que eu aprendi durante a minha formação e Fantástico. não quis ficar à espera de oportunidades no mercado de trabalho para que eu pudesse aplicar. E foi daí onde eu decidi empreender. Criei a Soft Hard, que é a minha startup que faz 6 anos agora em junho. Fantástico. E na Soft Hard o meu objetivo era ter uma software house, né? Uma startup que desenvolvesse sistemas, sobretudo sistemas de gestão. E foi aí então onde comecei a desenvolver, a desenhar o negócio da minha maneira na altura, sem tanto Pois. conhecimento técnico. Comecei a desenvolver, comecei a puxar pessoas que na altura estudaram comigo também. Uau. Comecei a montar uma pequena equipa sem hierarquia quase nenhuma, sem tanta experiência a nível de modelagem de negócios, Uau. mas começamos a fazer de alguma forma. E aí fomos desenvolvendo, fomos fazendo, mas a questão era justamente essa, não fazíamos como um negócio que fosse transformar numa empresa. Fazíamos como alguma coisa para ganharmos prática naquilo que estudamos. E, enquanto isso, pertencia ao mercado de trabalho, trabalhava na minha área também de formação, mas o negócio era um part-time que às tantas nem interessava tanto mais, né? Estava naquela... Pois. Adinelson, tu tiveste alguma situação, porque assim, nós sabemos que muita gente decide empreender, olha, eu vou abandonar essa empresa, eu estou farta, e vou começar o meu negócio, porque as pessoas do outro lado pensam que é tudo fácil. Mas no teu caso, alguma coisa motivou-te a sair daquilo que é o tradicional que já fazias para focares exatamente só neste mercado empreendedor? Sim, eu acredito que enquanto empreendedores, e sobretudo quando queremos fazer essa transição, né, de trabalhadores para empreendedores, nós precisamos de sentir uma coisa que acontece naturalmente, né? Que é uma coisa que sentimos dentro de nós que nos indica que o que estamos a fazer pode ser maior do que aquilo que é na altura. Exato. E para que isso seja maior, obviamente, precisamos dedicar mais tempo. Exato. Eu sabia que enquanto fizesse parte do mercado do trabalho, não ia conseguir dar a atenção devida para desenvolver o meu negócio. Uau. Eu sentava no escritório da empresa em que eu trabalhava das 8 às 17h30, e eu me sentia preso, eu ficava, eu preciso explorar isso, eu não vou ficar em paz, a minha consciência não vai me deixar em paz se eu não pôr em prática tudo aquilo que eu sinto que pode ser possível. Fantástico. E foi aí que eu decidi fazer essa transição, mas atenção, foi um processo muito complexo. Olha, disso que eu já queria chegar, Denilson, porque o que acontece muitas das vezes é que as pessoas fazem essa transição, não é? E, no entanto, a maioria das vezes não estão preparadas. Exatamente. Não só no contexto estrutural, né, a nível de estrutura, mas também financeiro, porque sabemos que todo o início, para o nosso contexto, onde não temos meios de financiamento, onde não temos aquilo que nós chamamos de charter, não é? Onde nós levamos a todas as nossas ideias e depois temos o investidor. Exatamente. É muito difícil. No início da tua jornada, chegou algum momento que achaste que tomaste a decisão errada e pronto, agora vou desistir, porque isso não está conforme eu expectava, não é? Na verdade, não foi tão no início. O que é que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu precisava de fazer aquela transição, e quando eu percebi isso, comecei a buscar conhecimento sobre como fazer aquilo da maneira certa. Uau! Eu sempre digo, sempre que eu vou a um podcast, eu digo que os podcasts são muito importantes e foram muito importantes para mim, são até hoje em várias situações, mas foram muito importantes para mim naquela altura, porque foi aí onde eu consegui captar conhecimento sobre o que fazer para que desse certo. Foi onde eu percebi que eu precisava de ter 6 meses dos meus custos mensais fixos garantidos porque eu estava a me jogar para um mar que eu não conhecia. Não conhecias o destino. Exatamente, então eu precisava de garantir que de alguma forma eu não tivesse motivos para recuar, né? É o que aprendi, né? E desde que aprendi isso eu levo esse conceito para a minha vida de empresário, aquilo que se chama barco queimado.
Uau! Em alguma região, os guerreiros, quando iam à guerra, precisavam de atravessar o mar. Exato. E então, após eles chegarem no destino, atravessarem o mar e chegarem no destino onde iam para combater, eles queimavam os barcos. Pois. Queimavam os barcos para garantir que que não vão regressar. voltassem. Olha, e é uma fossem estratégia até o final. inteligente, não é? Exatamente. Então aí eu comecei a preparar-me para que não voltasse, para que não recuasse da minha ideia. Uau! Então eu comecei a garantir tudo aquilo que era necessário, tudo aquilo que aprendia, e pronto, fui fazendo e consegui garantir uma transição positiva. Uhum. Consegui, após fazer a transição, me senti confortável com a minha decisão e fui desenvolvendo o negócio. Deu resultados, por isso é que eu recomendo. Deu resultados, certamente consegui chegar a níveis que eu nunca chegaria se continuasse a ser trabalhador por conta de outrem. Exato. Então, até aí estava tudo ok. Entretanto, a nossa cultura africana é um bocado desafiadora para os Muito, empresários, né? muito. Porque nós crescemos a ver o tradicional, crescemos a aprender Padronizado tudo já. padronizado, Exato. crescemos a aprender que tu vais te formar e vais arranjar um emprego, né? Exato. O foco da formação já fica a trabalhar numa grande empresa. Então é muito difícil tu depois teres de lidar com um cenário que contraria esse método tradicional, Exato. né? Não tens referências quase nenhumas, não tens referências na família, ainda que tenhas, é uma raridade. Exato. E depois nós africanos comunicamos muito pouco, hoje em dia já se fala mais, já conseguimos aprender mais com quem fez aquilo que nós queremos fazer. Pois. Entretanto, é desafiador. Pois. E foi muito desafiador para mim. Às tantas eu comparava o que eu estava a fazer ao que eu via ser feito no ambiente que me rodeava. E depois, Denilson, temos aquela situação que nos dizem: não trabalha. Pois. Só pelo facto de não estarmos diariamente de fatos, exato, não é? Exato. Sapatos muito bem engraxadinhos. Pois. E então há esta percepção de que não trabalha, não faz nada. Exatamente. Não faz nada, porque o empreendedor não tem muito tempo para isso. Exato. E depois isso também vai depender da área em que as pessoas estão inseridas. A minha área é muito desafiadora. É técnica, não é? Estás sempre aí. Pois, e pronto, era muito possível fazer tudo remotamente, porque sempre trabalhei com o mercado digital, mercado tecnológico. Então, nessa altura, eu não tinha um escritório, eu tinha um home office. Em casa, pior ainda. Pois. E era um desafio comigo mesmo, porque o meu cérebro às vezes tinha dificuldades em perceber o que eu estava aí a fazer. Exato. Tu sais de uma rotina, te preparares todos os dias, às 6 da manhã, ires para o escritório e voltares para casa à noite, e vais para uma rotina de passares o dia a trabalhar em casa. Uau. Onde os horários dependem de ti, né? Tudo, e isso é o mais desafiador do empreendedorismo, né? Tudo depende de ti. Exato. É positivo porque pronto, é bom ter essas coisas sob o teu controle, mas é uma disciplina e um desgaste depois, porque às tantas tu precisas de controlar tudo. Exato. Então lá no princípio é tudo muito mais difícil, ninguém ensina-te sobre isso, tu precisas de aprender por si. Olha, temos aqui um exemplo verídico de que o empreendedorismo de facto não é fácil. Há desafios e o que o Denilson viveu durante este período de transição acontece com muitos jovens. Pois. E este desgaste emocional, aquela sensação de que não estou a fazer a coisa certa, estou em casa, porque nós fomos, infelizmente, padronizados de que o trabalhar é mesmo ir para o escritório num building muito bonito, vidrado, e aquilo é que é trabalhar. E esta luta é que faz com que muitos jovens desistam no meio do caminho e pronto, e voltam naquele modelo tradicional. Exato. Não é? Mas tu falas muito do empreendedorismo real, não é? Pois. O que é que tu achas que o mercado não vê? Eu acho que o mercado não vê aquilo que está além, sobretudo o mercado angolano. Exato. Não vê aquilo que está além do que é feito de maneira comum. Pois. Nós temos, infelizmente, poucas referências. Exato. No nosso mercado. Hoje em dia já vamos tendo mais. Entretanto,
aquilo que é mais aprofundado a nível dos negócios, aquilo que é mais técnico, aquilo que é mais de operação, pouco se mostra. Então isso faz com que nós tenhamos poucas referências, nós conhecemos muito pouco ainda, então vamos olhando sempre para as mesmas coisas. Quando nós vivemos num país riquíssimo, e eu sempre coloco as pessoas a fazerem a seguinte reflexão. Eu conheço muita gente que abandonou grandes carreiras em Angola para explorar outros mercados e migrar. Pois. E inclusive há empresários a fazerem isso. Então eu aí pergunto, mas tu vais largar o mercado angolano e vais para o Brasil, vais para Portugal e tu vês anualmente quantas empresas brasileiras e portuguesas surgem em Angola. Pois. O que é que eles estão a ver cá Não. que tu não vês e vais procurar no mercado deles? Exato. Então devemos olhar para isso. Exato. E eu sinto que falta-nos essa capacidade de poder enxergar, porque nós gostamos de tudo, gostamos de papinha feita. O imediatismo. Temos que faturar já. Exatamente. Tem esta particularidade, tem que ser um negócio, está a fazer, já está a dar resultados. Exato, e nós gostamos de olhar apenas para isso. Estou aqui a tentar explorar alguma coisa mais aprofundada que se calhar eu já percebi, mas depois vejo o fulano a fazer uma coisa que está a lhe dar dinheiro agora, esquece isso, vou fazer aquilo. Se calhar é aquilo que eu tenho de fazer. E Denilson, também temos aqui uma particularidade naquilo que é o nosso mercado, e falámos inicialmente que o abandonar sem estrutura, sem nos organizarmos, não entender o contexto em si também, não é? Exatamente. Porque também tem esta particularidade. Tem. Às vezes nós estamos no mercado, nós estamos com um conceito, um modelo de negócio que não é também adaptável àquilo que é o nosso mercado, não é? Exatamente. Tu viveste mais ou menos, tu já sabias porque foste exatamente a fazer aquilo que é a tua área. Mas há pessoas que saem da área de conforto, que também acho que é um erro, e vão tentando uma área que não tem o total domínio e depois não veem os resultados conforme deviam ter visto, não é? Isto é um erro. Eu digo sempre que todo negócio pode ser muito rentável. Nós às vezes vemos pessoas a ficarem ricas cá ou fora em determinados modelos de negócio, de determinados setores, e achamos que aquilo é o que dá dinheiro. Eu vou abrir uma consultora porque a consultora é que dá dinheiro. Vou abrir uma empresa de construção civil porque a construção civil é que dá dinheiro. Mas se formos a ver no ecossistema dos bem-sucedidos a nível empresarial, pessoas que fazem muito dinheiro a nível empresarial, há uma diversidade. Quer dizer que muitos setores, ou se calhar todos os setores, podem dar muito dinheiro. Então, esta falta de percepção é que faz muitas vezes as pessoas engrenarem para áreas que não conhecem por acharem que aquilo é o que dá muito dinheiro. Mas não, às vezes o que dá muito dinheiro é aquilo que tu já tens nas mãos. Exato. E se calhar precisas aprimorar, não é? Porque eu acho que é sobre isto, não é? No mercado de negócios, é nós olharmos para aquilo que já temos domínio e desenvolvermos ainda mais, melhorarmos ainda mais, porque o empreendedorismo é isso. Quando falamos do empreendedorismo é a capacidade de criar coisas novas, transformarmos, melhorarmos o que já existe, mas desde que nós consigamos ter o domínio do mesmo. Mas vamos entrar um bocado naquilo que muitos empresários sabem e muitos não sabem, não é? E vai ser a nossa próxima abordagem, levar esta questão do mindset, porque nós queremos sim empreender, queremos criar, mas como é que está a nossa mentalidade? Como é que é? Será que já chegamos a este nível da virada do mindset para podermos, de facto, depois sermos capazes de levar o nosso negócio ao mais alto nível? O Denilson vai falar quais são as mudanças que ele teve que gerar na vida dele, não é? Para que conseguisse, de facto, evoluir e escalar o seu negócio. Denilson, neste processo de crescimento, do início até hoje, quais são as mudanças que tiveste de gerar em ti, a nível de mentalidade? Achas que mudou alguma coisa?
Com certeza, mudou completamente. Eu digo que a mente do empresário, a mente do empreendedor precisa de ser moldada. Uhum, É diferente, de alguma forma. Sempre que eu uhum, converso com o empresário, com o empreendedor, eu percebo isso, né? E uhum. acabo por perceber também, cada vez mais, o que acontece comigo. Pois, E precisa de ser mudado, porque nós só crescemos até onde pensamos. O primeiro crescimento começa no pensamento. Se nós não exato. pensarmos, não almejarmos o crescimento, não almejarmos os níveis, não Uhum, vamos conseguir alcançar. Então foi necessário muitas mudanças a nível de pensamento em mim. fantástico. A primeira mudança que eu precisei de fazer foi justamente para combater aquele conflito que acontecia e se calhar acontece na mente de muita gente, muitos Pois, empreendedores, de não perceber, de não conseguir assimilar aquilo que se está a fazer, tendo em conta o contexto angolano, né? Nós exato. vemos todo mundo aí para uma direção, quase todo mundo, porque agora já Pois. tem muita gente a empreender, quase todo mundo aí para uma direção que é o caminho tradicional, que é Uhum, formar-se, arranjar um emprego e viver uma vida estável, e exato, nós estamos a fazer o contrário disso. exato. Então eu precisei de moldar a minha mente para que o meu cérebro parasse de me comparar a quem não faz o mesmo que eu faço. Uau. E eu comecei a buscar referências, comecei a procurar quem faz aquilo que eu faço, E quem já melhor chegou, ainda. e melhor, exato, Exato, para que eu conseguisse perceber, afinal de contas, para onde é que eu devo olhar e eu entender que a minha rotina é assim, é exato. normal que seja assim, Assim. é normal que nem todos os dias eu esteja enfatado, engravatado para ir para o Exato, escritório. exato, Muitas vezes estou, mas é normal que não esteja sempre. É exato. normal que à segunda-feira que eu nem sequer pego no trabalho. Então é um processo que leva tempo a ser assimilado e eu precisei de poder, né, fazer essa Exato. transformação mental para conseguir então alcançar novos níveis, né? Fantástico. E vou sempre fazendo, vou sempre trabalhando na minha disciplina, Uhum. porque essa coisa de tudo depender de nós enquanto somos empreendedores, né? De sermos os donos do nosso próprio Negócio. negócio, de sermos os donos da nossa rotina, do nosso tempo, exige de nós muita É disciplina. isso que eu ia chegar, Denilson. Pois. Eu ia chegar agora aqui. O Denilson avançou. Opa! Mas ainda bem, porque nós também, a nível desta mudança de mentalidade, nós acabamos por criar certos hábitos e um deles é a gestão do tempo, não é? Pois, pois, E falou mesmo da organização e tudo isso. pois. Denilson, como gestor, quais são em termos de disciplina, o papel da disciplina na tua vida? Como é que tu gerencias isso? Como é que tem sido? Porque os nossos convidados aí, ouvintes, eles gostariam De também, perceber. exato. A disciplina é dos meus maiores pilares. Imagina, eu sou jovem e como jovem nós temos características comportamentais diferentes de quem está gerações acima da nossa. Exato. Então, tendo em conta a nossa sociedade, tendo em Uhum. conta aquilo que somos enquanto jovens, é muito mais difícil sermos disciplinados em relação a quem está numa geração acima. Exato. E sempre crescemos a ver empresas serem dirigidas por pessoas muito mais velhas. Pois, Entretanto, enquanto jovem, eu preciso de dirigir uma empresa. Eu pois. dirijo uma equipa de jovens, na verdade, várias equipas, né, de jovens. Tenho na minha equipa pessoas mais novas que eu, Uhum. tenho pessoas mais velhas que eu, Exato. e eu preciso de fazer com que todo mundo esteja no mesmo nível de disciplina do que eu. Então, só para perceber o desafio É grande. que é um grande Pois. desafio. Eu dirijo uma equipa de quase 20 pessoas Uau. e é uma tarefa, né, diária, eu me manter disciplinado para que eu consiga disciplinar os outros. Primeiro eu preciso ser o exemplo de disciplina para que eu consiga cobrar disciplina. Então, isso é o meu pilar diário, é aquilo Fantástico. que faz com que eu entre para o meu escritório, entre para a sala operacional, encontre a minha equipa a trabalhar e eu consiga mostrar a eles que, apesar de eu ser jovem como eles, eu tenho exigências a fazer, eles Sim. têm limites, eu coloco restrições, coloco regras e que ninguém pode pisar as minhas regras. Por acaso sou um líder rígido. É, não é? Sou- Não, mas é importante que sejamos mesmo, Pois, porque, obviamente,
existem fases, há momentos que os líderes podem até ter ser mais flexíveis Exato. com os liderados, com os seus Exato. liderados, mas também temos que entender que há responsabilidade, Com não é? certeza. E que o foco principal é exatamente a construção daquele negócio, o crescimento daquela empresa, e cada um que está aí tem um papel fundamental no mesmo. E se não tivermos gestores rígidos, como também podemos ter os agiles, não é? Aqueles mais colaborativos, assim. Mas essa integração faz muita diferença a nível de negócios, e eu acho que sim, eu acho que os líderes devem ter este papel e este posicionamento, não é? Com certeza. Mas depois também falou muito bem o Denilson com relação à situação do... Muitas das vezes estamos em ambientes em que as pessoas estão à nossa volta, aquilo que é o habitual é termos gestores, líderes muito mais velhos do que nós, porque é assim que o contexto acaba por ser. No teu posicionamento, ou o posicionamento que definiste para o teu modelo de negócio, para aquilo que é a tua marca, como é que lidas com a validação externa? Porque o que nos impede a nível de negócios muitas das vezes é isso, né? É olharmos para o externo e acabamos por estar preocupados com isso. Como é que tu gerencias essa coisa da validação externa? Eu acredito que a validação externa é importante, né? Porque quando temos negócios, nós vendemos para pessoas, nós trabalhamos com pessoas, lideramos pessoas, e certamente muito daquilo que nós fazemos na nossa atividade é sobre pessoas. Então é importante que, mais do que aquilo que são as nossas ideias, mais do que aquilo que são os nossos ideais, nós saibamos considerar que precisamos de uma componente externa, né? Precisamos de considerar isso em tudo aquilo que fazemos a nível do nosso negócio, e que realmente precisamos de contar com isso, precisamos de nos preparar para conseguirmos essa validação. Em questões de críticas, como é que tu gerencias? Porque sabemos que também, às vezes, vem muita crítica, não é? Pois. Eu sou um excelente ouvinte. Ok. Sou um excelente ouvinte. Há vezes em que eu vou para reuniões e falo muito pouco. E já houve, inclusive, um contexto em que fui para uma reunião com o meu gestor operacional, fomos reunir com um cliente de uma grande empresa para fecharmos um contrato, e eu falei muito pouco. E, na verdade, quase que não falei. E depois ele questionou-me, ele perguntou: mas então, não falaste quase nada, moço, o que é que aconteceu? Nem sempre é para falarmos. Nem sempre é para nós falarmos. Para ouvirmos. Com certeza. Então, isso eu levo também para o cenário das críticas. Exato. E às vezes eu ouço críticas de pessoas que se calhar não têm sequer o nível de experiência que eu tenho. E às vezes, inclusive, ouço críticas que nem cabem no meu contexto, porque são coisas que não condizem com a minha realidade. Entretanto, eu sou um excelente ouvinte, eu ouço, eu acato. Olha, para quem quer empreender, uma dica importante, não é? O nosso engenheiro informático aqui está a passar-nos, é a questão de sermos ouvintes. Muitas das vezes nem sempre é para falarmos. Quanto mais ouvirmos, melhor entendermos, não é? Neste contexto, como é que tu consegues, Denilson, liderar a tua equipa? Quais são os desafios? Sabemos que estamos num contexto diferenciado naquilo que é o habitual. Nós olhamos muito para o Ocidente, a dinâmica do mercado, como é que é tudo funcional, não é? Mas depois chegamos aqui na nossa terra e encontramos grandes desafios. Como líder, como é que tu gerencias a gestão da tua equipa? A gestão da minha equipa, e eu acredito que no contexto angolano a gestão de equipas é das coisas mais desafiadoras a nível de todos os negócios. É muito complexo. Porque falou muito bem que nós às vezes olhamos muito para o Ocidente, lá para fora, e tentamos replicar aquilo que vemos a funcionar lá fora no nosso contexto. Mas enquanto líderes é necessário que tenhamos muito cuidado com isso,
porque às vezes vamos não só chocar com os nossos liderados, como também vamos acabar por criar uma quebra psicológica a nós próprios. Exato. Então, sempre que eu capto alguma referência de fora, alguma referência do Ocidente, e por acaso aprecio muito modelos de gestão internacionais, eu preciso de fazer uma filtragem até chegar à implementação na minha equipa. Exato. E liderar a minha equipa é para mim um dos maiores desafios. Eu sou um líder metade operacional, metade comercial, metade estratégico, metade administrativo, um bocadinho de tudo, né? Então, a gestão operacional para mim é dos pilares do meu negócio, porque se eu não tiver um operacional pronto, eu não consigo dar resposta a tudo aquilo que eu vou à busca quando estou a ser um líder comercial, um líder Exato. estratégico. Então, a nível da gestão, tal como eu já disse, sou um líder rígido. Pois. Eu preciso de ser rígido porque hoje em dia romantiza-se muito a gestão. Exato. Infelizmente as pessoas entenderam que um líder, e inclusive ouvi essa abordagem por parte de uma profissional Exato. alguns dias atrás, entenderam que o líder é aquele que entende, De tudo. aquele que mima, né? Exato. Mas a liderança não é sobre isso. A liderança é sobre justiça. Exato. E sermos justos não significa sermos compreensíveis com tudo, sermos tolerantes a tudo. Não. Então eu procuro manter um posicionamento que a minha equipa saiba que a casa tem regras e as regras precisam de ser cumpridas, e se não forem cumpridas acarretam consequências. Pois. Mas nós temos aqui uma situação aqui em Angola ainda, em que de facto há esta percepção, essa nova abordagem, e eu falo muito, é um dos aspectos que eu defendo muito, porque eu tenho um tipo de gestão, digamos, mais agile, mais colaborativo. E, obviamente eu respeito a liderança rígida, mas sabendo também que hoje em dia, devido àquilo que é o nosso pai da área de gestão, não é? Ele fala muito sobre a questão da administração moderna e acabamos por contextualizar, dado a questão da própria evolução do mercado e tudo isso. A mente humana hoje pensa totalmente diferente, não sei o quê. Mas o que eu gostei de ouvir aqui ao Denilson é com relação a esta capacidade de gerir e liderar ao mesmo tempo, não é? Aquilo que tu disseste, és um pouco operacional, estás mais na parte de gestão, estás comercial e tal, e nem todos nós temos esta capacidade. E quando há esta integração de áreas e conseguimos dominar as mesmas, melhor ainda. Principalmente quando trata-se de fundador do próprio projeto. Exato. Porque tu, melhor do que ninguém, conheces o projeto e quando nós acabamos por separar as áreas, e fica mais um pouco complexo. Exato. Obviamente vai chegar uma altura, conforme o crescimento, vais ter que deixar. Porque senão também matas. Sim. Vamos na verdade já deixo. Na verdade já deixo muita coisa, porque obviamente eu descentralizo aquilo que é a minha gestão, né? Exato. Eu olho para quase tudo, mas obviamente não ao detalhe. Eu tenho responsáveis para cada departamento, eu consigo fazer uma gestão mais de supervisão, né? E tenho as metodologias que ajudam a não ser aquele que faz, certamente, mas ser aquele que garante que seja feito. Exato. Então é importante, né, que nós tenhamos essa capacidade, porque não precisamos esperar só que o negócio atinja um nível muito grande para nos habituarmos a isso. Porque há também um defeito em muitos líderes que tendem a ser líderes controladores. Isso é um problema. O líder controlador às vezes afeta o próprio negócio por achar que tudo tem que ser feito da sua maneira. Mas não, eu procuro que tudo seja feito da maneira da empresa. Porque quando nós desenhamos os nossos produtos, os nossos serviços, nós temos padrões a serem seguidos, temos os nossos processos operacionais. Então, quando o colaborador recebe uma cobrança minha e recebe uma contrariedade àquilo que ele fez, ele sabe que não está a receber este feedback porque é o Denilson que quer que seja feito assim. Exato. É aquilo que está desenhado, é aquilo que a empresa rege, né? Então ele precisa de saber que, pronto, a cultura, exato. Ele recebeu apenas um lembrete de mim sobre alguma coisa que a empresa desenhou na sua cultura, nos seus modelos operacionais. Então é importante que nós tenhamos essa capacidade. Eu acho que sim, e o mercado angolano
sendo complexo, muitas das vezes também acaba por inviabilizar, não é? Ah, escalarmos. O que é que tu achas a nível do teu negócio, Nilson, a tua experiência? ah, Tu consegues olhar para o nosso mercado só, por enquanto, não é? Cá estamos em Angola, que estamos, Pois, é de Angola que temos que falar. exato, A nível de escalares o teu business, pois. achas que há alguma barreira naquilo que é escalarmos os negócios no nosso mercado? Porque nós estamos muito centralizados. Angola é grande, é Pois, constituída por várias províncias e pois. muitas das vezes nós sentimos que só conseguimos trabalhar em Luanda. Tu achas o porquê disto? Porquê que a maioria das empresas só estão centralizadas em Em Luanda? Luanda. Bom, nós na verdade temos sim algumas barreiras que, dependentemente do modelo de negócio, podem Uhum. ser um problema para uns e para outros não. Exato. No meu mercado, essa barreira existe algumas Uhum. vezes, né? Nós temos barreiras a nível de literacia, a Uhum. nível de alcance digital, por exemplo, Também. a nível Uhum. de muitas províncias de Angola, que acabam por fazer com que muitas vezes olhemos apenas para Luanda, para a capital. Pois. Mas é importante que, enquanto desenvolvemos soluções, desenvolvemos também formas de aplicarmos essas soluções. Mas mais importante ainda é percebermos até que ponto o nosso negócio consegue escalar. Uhum. Há um erro muito frequente no empreendedorismo em Angola, que são justamente nos modelos de negócio. Uhum. Muita gente opera com modelos de negócios errados. Pois. O negócio existe, funciona, fatura, dá Uhum. dinheiro, tudo bem, mas existem erros no negócio que às vezes contrariam aquilo que é o objetivo principal do negócio, né, de quem Pois. desenvolveu. Imagina, os negócios eles podem ser escaláveis ou escalonáveis, né? Exato. Então, muitas vezes o líder quer escalar o negócio, mas ele não tem um modelo de negócio escalável. Pois. Muitas vezes porque ele não percebe o que é que está por detrás da Traz. palavra escalável. Pois, também. Então, ele quer olhar para uma metodologia escalável quando o Uhum. modelo de negócios Não dele não é é? para isso. Pois. E não é um problema, Pois. porque existe o modelo escalonável, por exemplo, que Uhum. também tem a sua margem de crescimento. Exato. Então, se ele tirasse a ideia do escalável e olhasse para o escalonável, Teria saberia mais-valia, exatamente, pois, saberia pois. como fazer da maneira correta, alcançaria Exato. os níveis possíveis, porque é importante nós jogarmos com a possibilidade Uhum. do nosso negócio, e aí estaria tudo bem. E então é Essa- dos problemas. É os problemas. E essa coisa do esclarecimento, de estarmos claros, e quando decidimos até criar aqui determinados modelos de negócios, entendermos profundamente sobre aquilo é muito importante. A outra situação que eu estou sempre a falar com relação a essa situação de em pensarmos escalar o negócio, mal começarmos já queremos a questão da diversificação e tudo isso que o Denilson disse claramente que nem todo modelo de negócio é escalável, é a questão de entendermos que devemos também ter aqui uma certa inteligência contextual, não é? Pois, Porque nós em Luanda, o consumidor de Luanda pode não ser o mesmo consumidor de Benguela. Temos esta Pois, particularidade. exatamente. Mentes diferentes, cultura, hábitos e costumes diferentes. Diferentes, Então, nós, ao pensarmos a levar o nosso negócio a um outro nível ou a um outro mercado, então também devemos ter atenção a esta inteligência Com contextual, certeza, no com sentido, certeza. imagina, vamos para a Lunda Norte agora, numa comunidade, dizer, olha, eu trabalho com o digital e e vimos lá uma empresazinha, gostaríamos, é Pois, impossível. impossível, É totalmente impossível. descontextualizado. É impossível. Agora, falando no digital, já entramos aqui neste lado digital, que é a nossa área mesmo do nosso convidado, é a questão do impacto do teu posicionamento no digital. Como é que tem sido o crescimento deste negócio a nível local? Tu achas que este mundo digital tem estado a evoluir no nosso mercado, Nelson? Com certeza tem estado a evoluir a bom passo, por acaso.
Hoje em dia nós já conseguimos ter bagagem digital suficiente em Angola, Uau. o que anteriormente só se via pela América Latina e etc. E é positivo, nós começamos a conquistar espaço, começamos a construir aquilo que chama-se atualmente património digital, Exato. né? Tanto a nível de empresas quanto a nível de marcas pessoais, profissionais, né? E tem-se registrado o crescimento, ainda há muito o que se fazer, mas eu digo sempre que o nosso contexto angolano não podemos ser tão agressivos Exato. a nível daquilo que é tendência do futuro, né? Porque nós ainda temos aqui problemas como os que acabamos de mencionar, né? E se formos a ver, a aderência digital está concentrada em Luanda. Pois. Temos algumas províncias bem desenvolvidas também, como o caso de Benguela, Huambo e etc. E conseguimos ter alguma aderência digital também, tanto a nível de empresas quanto a nível de pessoas. Mas não podemos ser tão agressivos e nem esperar tanta agressividade no nosso mercado como é lá fora, Pois. porque senão começamos a assustar aqueles que se calhar já começam a marcar os primeiros passos. Imagina, o empresário da Lunda Norte, por exemplo, falamos da Lunda Norte, eu por acaso nunca lá fui, não sei como é que é. Também não A nível de desenvolvimento, se calhar estamos a falar de uma província bastante desenvolvida, mas pronto. Infelizmente o nosso país ensinou-nos a olhar assim para as províncias além de Luanda. Pois é, infelizmente. E pronto, vamos supor que o empresário da Lunda Norte começa o seu micronegócio e cria bases no digital. E depois chega o empresário de Luanda que quer replicar o que as empresas nos Estados Unidos ou no Brasil fazem e replica aquilo sem aplicar um filtro para o contexto angolano. Pronto, o empresário da Lunda Norte olha para aquilo e percebe, afinal o que eu estou a fazer não é adesão digital. Exato. Epá, é melhor parar com isso, me preparar melhor para depois conseguir estar a nível daquela empresa de Luanda que está a fazer isso e aquilo. E depois matamos aí alguém que já estava a ter algum ingresso a nível do mercado digital. Nesta questão, falamos um bocado da marca pessoal e vamos falar assim muito rápido. Parece que o nosso tempo não está favorável para nós, mas está. Quando a conversa é boa é sempre Com assim, certeza. não é, Denilson? Tu achas que a marca pessoal pode influenciar naquilo que é a marca da nossa própria empresa? Pode influencia no meu caso, influencia em muitos outros contextos. Muitas vezes eu vou reunir com empresários, leads, né, que estamos prestes a fechar contratos e em algum momento da conversa o empresário menciona alguma coisa que viu a nível da minha comunicação digital, por exemplo. Uau. Aconteceu-me há umas semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, numa reunião com um empresário em que estávamos a fechar um contrato e ele menciona algo que eu vi num episódio de um podcast meu. Eu ia fechar um contrato de gestão e consultoria e gestão de marketing para a empresa dele e ele disse, pois eu ouvi tu a dizer naquele episódio do podcast que os gestores precisam de ser mais participativos nesse processo quando aderem a algum serviço da vossa empresa. Isso também, como eu tenho esse perfil, eu gosto de acompanhar tudo aquilo que é feito a nível de prestação de serviço. Uau. Então isso motivou-me a aderir e pronto, saber que eu vou ter essa liberdade porque vocês aprovam isso. Primam pelos mesmos valores. Exatamente. Não é? E só foi possível que o lead tivesse acesso a isso, que o cliente tivesse acesso a isso, graças à minha comunicação digital. Fantástico. E muitas vezes isso ajuda-nos a desbloquear níveis que assim, não precisamos ser os melhores naquilo que fazemos para ganharmos espaço por aquilo que fazemos. Exato. Só precisamos demonstrar. Porque às vezes o melhor não é aquele que aparece a dizer que faz. É quem... Exatamente. Quem consegue mostrar o que faz. Fantástico. Denilson, olha, queríamos muito cá estar. E eu vou deixar aqui uma última pergunta ao nosso convidado, que acho que vai ser importante para quem está aí do outro lado. Denilson, temos muitos jovens a nos ouvirem, empreendedores, quem está a pensar em entrar neste mercado do empreendedorismo, pessoas que até trabalham com uma empresa e querem desenvolver um projeto, porque empreender não é só de forma autónoma, aonde estás lá na empresa também podes ser o empreendedor, não é? Criar coisas e ganhar vantagens competitivas com relação aos seus colegas. Se tivesses que dar um conselho prático, que conselho darias para quem
está a começar e quem está a ouvir daquele lado? Bom, é importante que nós saibamos como é o empreendedorismo, afinal de contas. Precisamos perceber que o empreendedorismo tem regras, tem exigências e é muito exigente a propósito. Então é importante nós percebermos qual é o perfil certo para o empreendedor de sucesso e percebemos até que ponto o nosso perfil natural condiz com aquilo que são as exigências do empreendedor de sucesso. Após isso, nós só precisamos identificar se temos alguma valência que conseguimos, na prática, transformar em um negócio. Fantástico. E se tivermos isso, já temos então um princípio. O início da jornada. Pois, então só precisamos de ir atrás do conhecimento para conseguirmos fazer aquilo da maneira certa, porque não podemos nos lançar num mar que não conhecemos sequer aquilo que podemos encontrar lá embaixo, não temos sequer noção daquilo que existe. Então é importante que hoje em dia aproveitemos aquilo que temos de recursos para a obtenção de conhecimento. E mais do que isso é a prática, é começar e tomar uma decisão já. Exato. E falando em tomar uma decisão, nós terminamos hoje o nosso episódio. Agradeço imenso, Denilson, por fazeres parte deste canal. Estamos em crescimento e se quisermos crescer mais, subscreve-se. Vá lá abaixo, aí naquele lugarzinho e cresça connosco, porque só desta forma nós traremos mais episódios relevantes que irão ajudar-te naquilo que é o início da sua jornada. Então, muito obrigada a todos. Denilson, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu agradeço imenso por fazeres parte disso. Com certeza, foi um prazer.